Nesse 27 de novembro de 2022, é o primeiro domingo do Advento. É o início do Ano Novo cristão. É o começo da espera, da preparação para a vinda do Senhor. A planificação do reino em nossas vidas. Para isso, a indicação é da leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, principiando pelo versículo 37 e concluindo no versículo 44. Mas eu sugiro também que vocês leiam o capítulo 24 inteiro, que esclarecerá melhor a nossa reflexão. Deem pausa aqui, por favor, para ler este Evangelho e já nos encontraremos. Este capítulo de São Mateus é uma verdadeira carta que radiografa um mundo nos seus conflitos naturais, guerras, desentendimentos, confusões e esfriamento das relações humanas. São Mateus é um imitador de Moisés. Por isso ele vê em Jesus um novo Moisés. Moisés foi ao Monte Sinai. Jesus aqui conta e prega este sermão, chamado Sermão da Vigilância, assentado no Monte das Oliveiras. Este quinto sermão não pode ser desvinculado dos 4 anteriores, que mostram Jesus a se referir aos novos mandamentos, que são as bem-aventuranças, ao se referir à vivência do reino como busca permanente da justiça por parte dos discípulos e discípulas de Jesus. Do reino que é como um grão de mostarda que cresce no interior das vidas das pessoas. Este quinto sermão mostra que é preciso vigiar, porque não se sabe o fim do mundo. E de que fim de mundo fala o Evangelho de Mateus e os outros evangelhos que se referem a esse tema? Vimos no domingo passado o Evangelho de São Lucas, que nos impacta com os sofrimentos de Jesus, passando pelas zombarias, mesmo imerso em sofrimento crescente, até a agonia da cruz, até se esmaecer completamente na cruz, sob zombarias, marretadas e tentativa de rebaixamento da sua fé, da sua resistência, sobretudo da sua missão. É esse mundo que precisa chegar ao fim. O fim das zombarias, o fim da violência, o fim da injustiça que constrói júris, judiciários, julgamentos na calada da noite, fora da lei, para impor a violência, como demonstrou São Lucas antes. O fim desse mundo das ilusões, sobre as quais Jesus alertou os seus discípulos, que no templo encantados
chamaram a atenção de Jesus para a beleza das pedras, como nós nos referimos em outras reflexões também indicadas por São Lucas. A beleza da engenharia do templo, quando Jesus os alertou que isto tudo se transformaria em ruínas, tudo viria abaixo. E quando a comunidade de Mateus publica este evangelho no qual nos baseamos agora, o templo já era ruína há em torno de 4 décadas. O mundo já experimentava a desorganização da tradição mosaica, tradição judaica, que viraram um culto hipócrita sem compromisso com o reino que Jesus trazia. Jesus também, em torno dos discípulos, ou os discípulos a contorná-lo no Monte das Oliveiras, alertou que era preciso vigiar. E vigiar aqui é o mesmo cuidado, talvez muito mais aguçado, daquele do vigilante, do atalaia, daquele que cuida da cidade, daquele que cuida da propriedade do dono, enquanto o dono se afasta, daquele que minuciosamente se entrega dia e noite a se preparar para a chegada do dono. A vigilância aqui passa por 2 palavras que Jesus usa neste sermão, nesse quinto sermão, sermão da vigilância. Uma é a palavra atenção, precedida do verbo ficar. Ficai atentos, permanecei atentos, porque muitas coisas ocorreriam e ocorrem à luz das orientações de Mateus. Uma é que muitos se apresentarão como Cristos para dizer que Cristo voltara. Muitos apareceriam com cantilenas sedutoras, encantadoras, para seduzir os discípulos e discípulas de Jesus. Jesus fala nisso nos versículos anteriores. Muitos aparecem com fala fácil, com arte, com requintes artísticos, poéticos, literários, para seduzir os discípulos e discípulas de Jesus. Por isso é preciso atenção. Atenção em 2 coisas. Uma, de que quem conta, quem prega esse sermão é o próprio Jesus. É preciso permanecer atentos a ele o tempo inteiro, para não deixar a abertura, não deixar pontos falhos, para que outros entrem e seduzam com as suas lábias, os seus discursos e as suas seduções. Então, a atenção é muita vigilância para se manter em torno de Jesus, a partir de Jesus, fundados em Jesus, fundamentadas em Jesus e no que ele orientou, para não nos distrairmos com o que aparecer no entorno. Outra palavra importante que Jesus usou aqui nesse 5º sermão e que está aqui no nosso trecho do Evangelho é a palavra preparados. Ficai preparados. A preparação é uma constância nos que vigiam, nas que vigiam, na vigilância permanente. Isto é, sairmos da superfície, da religiosidade fácil, das palavras ditas sem pensar, das orações supersticiosas, do uso comercial e supersticioso da fé, nos prepararmos
permanentemente para não cairmos nas seduções, nas cantilenas dos que aparecem frequentemente num mundo barulhento, num mundo colorido, num mundo trepidante, num mundo artístico, num mundo que realmente apresenta muitas plataformas que podem enganar. Por isso a preparação é absolutamente necessária. Isso me faz lembrar de um velho mestre, grande escritor, grande palestrante, grande professor. Quando eu digo grande aqui, para me referir à sua capacidade intelectual, à segurança das informações, à firmeza do conhecimento na construção intelectual dos seus alunos e das suas alunas. Este professor nunca começava a preparar as suas aulas na véspera do que apresentaria em sala. Não. A preparação deste mestre começou na sua adolescência, quando se dedicou aos livros, à pesquisa, a ir muito além e profundamente do que era dito pelos seus mestres iniciais em sala de aula, muito além do que era indicado na bibliografia que fundava o currículo, o módulo ou cada módulo da sua formação, para buscar se fundamentar. Daí tudo se tornou mais fácil, se tornou mais nutritivo, se tornou mais saboroso, porque era alguém que muito cedo começou a preparação e, portanto, na última hora sempre tinha muito o que contribuir com o crescimento dos seus alunos e as suas alunas. Uma vez perguntaram: mas como que você tem tanta informação assim? Ele disse: quando eu era jovem, muitos dos meus colegas e dos meus amigos saíam para as festas, já na quinta ou na sexta-feira, e terminavam no domingo, voltando para a sala de aula, sem nada fazer, sem nada preparar, sem nada ler, sem nada estudar, sem cumprir as suas tarefas, enquanto eu permanecia em casa sobre os livros, a ler, a sintetizar, a anotar, a grifar, a buscar os sinônimos, enfim, a conhecer. É isso que explica o que dou aos meus alunos como contribuição segura. Prepararmos-nos é isto. Vigiar é isso. Cuidar é isso. Nos entregarmos constantemente à busca do aprofundamento da fé. A gente percebe quando ouve um padre, quando ouve um pastor, que não se prepara e só confia na melosidade das suas orações e da falsidade da interpretação de que o Espírito Santo nos dá tudo pronto para falarmos. Do outro que se prepara a semana inteira para dizer em 10 ou 15 minutos, com profundidade e responsabilidade, que prepara as pessoas que o escutam, que a escutam se tratar de uma pregadora. Isto é, nos prepararmos. Neste advento somos chamados a esse espírito de vigilância. O mundo vive uma grande reviravolta. O Brasil vive um grande momento crítico. E somos chamados a nos preparar, coisa que não ocorreu e não ocorre com muita gente que se deixou a seduzir por falsos cristos,
por falsos messias, que tão superficialmente se colocaram atrás de símbolos falsos e não só falsos, gritantemente contraditórios com aquilo que Jesus representa, com aquilo que o estado de vigilância significa para nós. O resultado é um desastre incalculável. Escutei e escuto alguns velhos pastores, pastoras, pensadores, pensadoras, padres, teólogos e teólogas, dizendo que nunca a derrota das igrejas foi tão grande como agora. Não foi só Bolsonaro que se derrotou, mas as igrejas que o seguiram, as igrejas que tornaram o evangelho uma plataforma de propaganda eleitoral do fascismo, do fundamentalismo, demonstraram que não vigiam, que não se preparam, que não dão atenção para o Jesus que avisa: cuidado com estas pedras do templo, cuidado com esses edifícios, porque todos ruirão, todos virarão ruínas. Cuidado com aqueles que aparecerão se dizendo Messias e Cristo. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com aqueles que falam no fim e não dizem que fim é esse. Cuidado com aqueles que se apegam ao apocalipticismo, a um apocalipse, a uma hecatombe, sem se referir ao mundo que precisa acabar, o mundo da injustiça, o mundo da opressão, o mundo da crucificação dos justos, o mundo do Calvário, o mundo do martírio dos que precisam de justiça e de paz. Vigiar é cuidar profundamente da nossa fé e da nossa relação uns com os outros, umas com as outras, no seguimento do projeto de Jesus, sem perdermos jamais Jesus de vista. Vigiarmos é nos prepararmos constantemente com cuidado, com rigor, com seriedade, com respeito, nos libertando da superficialidade constante. Quem vigia e cuida não é visto a todo momento no online do WhatsApp. Quem vigia e cuida não é visto a todo momento nas redes sociais, atrás de bobagens ou dizendo superficialidades. Quem vigia constantemente se entrega ao aprofundamento, à busca do enraizamento e entender quem é Jesus e o que significa o seu reino, que é o oposto deste mundo que precisa acabar. Que Deus seja aquele que abençoe a tua e a minha vigilância. Que Deus seja aquele que inspire a tua e a minha busca de profundidade. Que Deus seja aquele que te abençoe e me abençoe de tal forma que nós possamos nos sentir seguros como quem não corre atrás de qualquer alarido messiânico que na verdade é sinal falso que carrega o mundo velho que Jesus veio terminar, concluir, extirpar das vidas das pessoas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.